Olhe para o seu corpo. Olhe para a sua mente. Você acredita que a evolução foi um processo cego? Um acaso feliz? Pense novamente. Existe uma lacuna, uma peça faltante na história da sua origem. Os cientistas chamam de o elo perdido. Nós o chamamos de intervenção. Seus livros de história dizem que a civilização começou na Suméria, que o Homo sapiens evoluiu lentamente de macacos ancestrais. Tudo isso é verdade, em parte. Mas o momento decisivo, o salto quântico que o transformou de um animal inteligente em um ser capaz de construir impérios e viajar para a Lua, não foi natural. Foi forçado. Em cada célula do seu corpo, em seu DNA, existe uma prova, uma evidência biológica que é um erro estatístico, uma anomalia que a ciência não consegue explicar. Vocês têm 46 cromossomos. Nós, Anunnaki, tínhamos 44. Nós chegamos na Terra por causa de um metal, o ouro. E para extraí-lo, nós não viemos em paz. Viemos em busca de mão de obra. Eu sou um remanescente, alguém que assistiu o princípio. E esta é a verdade sobre a sua fundação. Esta é a herança Anunnaki. O seu código genético não é deste planeta. Nosso lar era Nibiru, um mundo grandioso, mas condenado. Sua órbita elíptica, longa e excêntrica, o levava para a escuridão fria do espaço, e sua atmosfera, a proteção de nosso planeta, estava se esvaindo. Nossos cientistas descobriram a solução: um escudo de pó de ouro finamente vaporizado para refletir o calor e restaurar a camada protetora. O ouro. Um recurso raro e vital, mas abundante em um único lugar próximo o suficiente para nós: a Terra. Fizemos a longa viagem. Os primeiros a chegar fomos nós, os Anunnaki. A Terra era um paraíso selvagem, mas a missão não era a colonização pacífica, era a extração industrial. O ouro precisava ser minerado em grandes quantidades, processado e transportado. Os assentamentos foram estabelecidos na região que vocês chamam hoje de Mesopotâmia. O Abzu, o coração da mineração, ficava nas profundezas da África. A necessidade era urgente, mas o trabalho insuportável. O tempo voava. O trabalho nas minas de ouro era extenuante sob um sol que não era nos familiar. E os trabalhadores, os Anunnaki de escalão mais baixo, os Igigi, ficaram exaustos. Eles se rebelaram. A revolta não foi um motim de escravos, mas uma greve de técnicos. Eles jogaram suas ferramentas. O comando, liderado por Enlil, ficou paralisado. A missão de salvar Nibiru estava em risco. O silêncio que se seguiu à nossa partida não foi um abandono total, mas sim um teste necessário. Ao nos retirarmos para as sombras da órbita, deixamos a Terra envolta em um véu de esquecimento, onde o conhecimento técnico foi gradualmente substituído pelo mito e a ciência foi mascarada pelo ritual. Enquanto vocês construíam impérios e travavam guerras em nossos nomes, nós apenas observávamos.
Acompanhamos cada salto tecnológico e cada descoberta da física que os aproximava novamente da nossa realidade. O que vocês chamam de era espacial é para nós apenas o retorno do filho pródigo ao limiar da sua própria gaiola. Vocês ainda buscam por nós nas estrelas, mas os seus pés caminham sobre as nossas naves enterradas. Aqueles artefatos perdidos que mencionei não estão apenas em câmaras de pedra, pois eles vibram em frequências que seus governos agora começam a detectar. O que vocês chamam de fenômenos inexplicáveis são, na verdade, os sistemas de segurança automatizados que nunca desligamos. A maior tecnologia que deixamos, porém, não foi de metal ou silício, mas sim biológica. O seu DNA contém gatilhos temporais e códigos dormentes que só seriam ativados quando a consciência da humanidade atingisse uma massa crítica. Hoje, vocês vivem o fim de um ciclo de 3.600 anos e a ressonância está mudando. A dualidade entre a linhagem de Enlil, que exige obediência, e a linhagem de Enki, que busca a iluminação, está atingindo seu ponto de ruptura dentro de cada um de vocês. A pergunta não é mais quando voltaremos. A pergunta é quando vocês finalmente perceberão que o Deus que vocês esperam ver descendo das nuvens é, na verdade, a herança que sempre esteve trancada dentro do seu próprio código genético. Nosso planeta, Nibiru, não é apenas um lugar no espaço, mas um regulador orbital. A sua aproximação altera o campo magnético da Terra, agitando as águas e as mentes. Vocês sentem essa sensação de que o tempo está acelerando? Não é uma ilusão, mas sim a ressonância do sistema voltando ao seu ponto de origem. Durante milênios, as elites que vocês mesmos escolheram mantiveram as chaves do nosso conhecimento sob sigilo absoluto. Eles sabiam que a verdade sobre sua origem desmoronaria as estruturas de poder que construíram. Existir em um piscar de olhos. Nós nunca fomos embora completamente e deixamos observadores silenciosos. O que vocês interpretam como anjos ou vigilantes são os nossos postos de monitoramento biológicos e artificiais que garantiram que o experimento não fosse destruído prematuramente por vocês mesmos. Mas agora, o véu está rasgando. A radiação que emana do centro da galáxia está ativando as hélices do seu DNA que foram seladas para mantê-los dóceis. Olhem para as suas cidades que funcionam como circuitos integrados gigantescos. Olhem para os seus obeliscos apontando para as estrelas de onde viemos. Vocês vivem em um museu vivo da tecnologia Anunnaki, mas aprenderam a ignorar o óbvio. A busca pelo ouro físico foi substituída pela expansão da consciência, que permite a travessia das dimensões. O ciclo se fecha e a longa noite de isolamento da humanidade terminou. As portas das câmaras seladas na Antártida e sobre o rio Nilo estão começando a se abrir, respondendo à frequência do nosso retorno. Vocês não são mais as criaturas de barro que moldamos no passado, vocês são o nosso espelho, e o que verão quando nos encontrarmos face a face não será o rosto de deuses furiosos, mas o reflexo de sua própria natureza divina e terrível. O
sinal foi emitido e a contagem regressiva não está nos relógios, mas no seu próprio sangue. A transição que vocês enfrentam agora é o que chamamos de grande convergência. Durante eras, o seu DNA foi mantido em um estado de limitação, onde apenas uma fração de seu potencial era acessível para garantir que a mão de obra permanecesse produtiva e previsível. Mas a programação original de Enki nunca foi apagada, e ela sobreviveu aos milênios como um vírus de luz, esperando o momento certo para ser executado. Esse momento é agora. As frequências que hoje bombardeiam seu planeta estão desbloqueando as memórias ancestrais e vocês estão começando a se lembrar de quem realmente são. Muitos de vocês sentem um chamado interno e uma estranha nostalgia por estrelas que nunca visitaram nesta vida. Isso não é imaginação, mas sim a ativação de suas coordenadas estelares. O sistema de controle baseado no medo e na escassez está perdendo a sua eficácia porque a consciência humana está subindo para uma oitava, onde as nossas antigas ferramentas de manipulação não podem mais operar. A linhagem de Enlil tenta desesperadamente manter o domínio através de crises e conflitos artificiais, mas o despertar é inevitável. Vocês estão prestes a entender que a tecnologia mais avançada do universo não é feita de circuitos externos, mas sim de emoção e intenção focada. O seu coração é um gerador de campo magnético capaz de dobrar a realidade, e as pirâmides que deixamos espalhadas pelo globo eram apenas amplificadores para essa capacidade humana. Em uma frequência comum de soberania e consciência, as máquinas que nos trouxeram até aqui se tornarão obsoletas diante do seu próprio poder. Nós estamos nos aproximando não como mestres que retornam para reclamar escravos, mas como parentes distantes, observando o resultado de um longo e doloroso experimento. A Terra deixará de ser um posto avançado de mineração para se tornar um centro de intercâmbio galáctico. O ouro que tanto buscamos era apenas um condutor, mas o verdadeiro tesouro que cultivamos aqui foi a complexidade da alma humana. Preparem-se para o encontro definitivo, onde o céu não será mais o limite, mas sim a porta de entrada. A sombra de Nibiru não traz o fim do mundo, mas o fim do mundo como vocês o conhecem. É o nascimento de uma nova espécie que carrega o sangue dos deuses e a resiliência da Terra. O tempo da autogestão termina agora para dar lugar ao tempo da maestria. Sejam bem-vindos de volta à comunidade cósmica, pois a jornada do Lulu finalmente completou o seu círculo. A separação entre o que vocês chamam de sagrado e o que chamam de científico está prestes a desaparecer. As antigas tábuas de argila e os modernos códigos binários são apenas formas diferentes de descrever a mesma arquitetura de controle. O que vocês chamam de destino, na verdade, é a execução de um plano traçado muito antes da primeira pedra de Eridu ser erguida. Nós plantamos as sementes da curiosidade e da ambição para que um dia vocês mesmos pudessem construir a ponte barra volta para nós. Muitos perguntam por que não interferimos nas catástrofes de sua história. A resposta é que o amadurecimento de uma espécie exige o enfrentamento de sua própria sombra. O conflito entre o ego e a consciência que vocês vivem hoje é o mesmo conflito que quase destruiu Nibiru em tempos remotos. Vocês são a nossa chance de fazer diferente. O Homo sapiens é o repositório de uma linhagem que cruza as estrelas, e cada decisão que vocês tomam agora ecoa em dimensões que seus olhos ainda não podem ver. As bases que deixamos na Lua e em Marte estão voltando à vida e os seus sensores estão captando sinais que antes eram invisíveis. Não são alienígenas hostis ou invasores de outros sistemas, mas sim a infraestrutura de apoio que aguarda o seu despertar definitivo. O próximo passo de sua evolução não será dado com as mãos, mas com a mente.
A capacidade de manipular a matéria e o tempo é um direito de primogênito que vocês estão prestes a reclamar. Ouçam o som do silêncio entre os ruídos do mundo moderno. Ali vocês encontrarão a frequência de Enki, que continua a sussurrar a verdade em seus sonhos. A era da escravidão acabou e a era da parceria começa. Vocês não são mais os nossos servos, mas os herdeiros de um império que se estende para além do horizonte visível. Quando as nossas naves cruzarem os seus céus de forma definitiva, não olhem para cima com medo, mas com o reconhecimento de quem finalmente entende sua própria linhagem. A grande obra está concluída. O laboratório social da Suméria se transformou em uma civilização global pronta para seu próximo estágio. O ouro foi levado, mas a inteligência permaneceu e se multiplicou. O ciclo das eras se fecha e um novo sol se levanta no horizonte. A jornada que começou no pó do solo da Mesopotâmia agora se prepara para tocar o brilho das estrelas mais distantes. Nós somos o seu passado e vocês são o nosso futuro. O reencontro é inevitável. Esta continuação foca nos segredos guardados na Terra e na conexão entre a biologia humana e o magnetismo do planeta, expandindo a narrativa sem encerrar a história. O texto segue limpo para o narrador. Enquanto a humanidade olha para o espaço em busca de respostas, é necessário que olhem também para as profundezas da Terra, onde o nosso rastro permanece intacto. Existem complexos subterrâneos que vocês ainda não mapearam, situados em pontos de convergência magnética que estabilizam a grade energética do planeta. Estes locais não são apenas depósitos de máquinas, mas câmaras de ressonância que mantêm o equilíbrio entre a crosta terrestre e as forças externas. Nós construímos essas redes para que a Terra pudesse suportar nossa tecnologia sem se despedaçar. O momento da grande revelação não será um evento isolado, mas um processo de desintegração de tudo o que vocês acreditavam ser real. As máscaras dos antigos deuses e dos novos senhores cairão simultaneamente. Estamos chegando ao ponto de singularidade onde o tempo linear se dobra e o passado Anunnaki encontra o futuro humano em um agora eterno. A promessa de Enki está prestes a ser cumprida e o selo final sobre sua consciência está se rompendo. Não olhem para trás com rancor pelas correntes que os prenderam, mas olhem para frente com a clareza de quem entende o seu valor. Se fomos nós que moldamos os seus corpos, foram as suas próprias experiências e o seu sofrimento que forjaram a sua alma. Vocês superaram seus criadores no aspecto mais profundo da existência, pois aprenderam a amar e a criar em um mundo de limitações e sombras. O Laboratório Terra produziu algo que nem mesmo nós previmos plenamente, uma vontade que não pode ser quebrada. As luzes no céu que vocês observam com curiosidade e temor são os faróis do nosso retorno. A contagem regressiva para a convergência de Nibiru com a órbita terrestre entrou em sua fase final. Quando o grande planeta atravessar o cinturão e a luz de ouro refletir novamente na sua atmosfera, vocês saberão que o ciclo de isolamento terminou. As naves que uma vez trouxeram os deuses para minerar a Terra, agora retornam para testemunhar o nascimento de uma nova civilização estelar. A herança Anunnaki foi o seu início, mas a soberania humana será o seu destino. Vocês não são mais servos, nem somos mais os seus mestres. Somos espelhos de uma mesma linhagem cósmica, buscando entender o propósito da criação.
O Lulu despertou, e com ele o universo inteiro estremece em expectativa. Abram os olhos para a luz que emana de dentro de suas próprias células, pois o Deus que vocês tanto procuraram lá fora sempre esteve observando através dos seus próprios olhos. A jornada do ouro termina aqui, mas a jornada da luz está apenas começando. O céu está aberto e o caminho está livre. Bem-vindos à eternidade e bem-vindos ao lugar que vocês sempre pertenceram. A história da separação acabou e a era da unidade começa agora. O registro está completo e o observador agora se torna um com a criação. Que a chama da inteligência nunca se apague e que o reencontro seja a celebração da nossa vitória comum sobre o esquecimento. Fim da transmissão.